indiretamente, usando signos que são índices. Esse linguajar já é da semiótica. Usando signos que são índices, ou seja, são signos que você encontra na realidade que falam dela de maneira indireta. Pistas, sintomas do real. O conhecimento que é construído dessa maneira e que tem essa pretensão de perfurar o umvelt humano e atingir a realidade, chama-se ciência. A hipótese norteadora de todo pensamento científico, em termos de teoria do conhecimento, chama-se objetivismo, realista, crítico. O que é que isso quer dizer? A crença que há objetos reais, independentes de nós. Segundo, esses objetos reais, independentes de nós, podem se forçar sobre nós, não depende. Se você desaparecer, a realidade não vai morrer com você, ela vai continuar existindo. Em compensação, pelo perspectivismo, ela não é dada a você, você só chega a ela por meio de um exercício crítico, profundo, o método científico. Então, isso é um objetivismo realista, crítico. É a hipótese norteadora da ciência, do fazer ciência, em teoria do conhecimento. Bem, em princípio, isso tem sido bastante eficiente. Ninguém pode negar que o conhecimento científico talvez seja o conhecimento mais eficiente que existe. Por meio dele, você age sobre a tal realidade e pode até modificá-la. Por exemplo, você pode destruir o ambiente do planeta de maneira eficiente. Você pode fazer uma bomba atômica e matar muita gente de maneira eficiente. O que é que fica em jogo aí? Notem que não é a questão da ciência. O que está em jogo é a questão da qualidade humana. Esse é um problema nosso, que a gente precisa resolver em termos evolutivos. Mas é inegável, ciência é uma forma eficiente de conhecimento. Nós fazemos uma medicina relativamente avançada hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, fazemos engenharia genética, temos feito umas coisas notáveis, se você parar para pensar. Inclusive, podemos até calcular a evolução dessas estrelas. Isso é um grande ganho cognitivo de natureza científica. Mas agora imagine um animal adaptado à realidade e que conheça a realidade como ela, entre aspas, é. Acontece que essa realidade é evolutiva. Ela não é estática. Ao que tudo indica, ela é dinâmica. Seria interessante, portanto, você perceber a realidade como ela parece ser ou como ela é, e, além disso, percebê-la como ela pode vir a ser. Você sabe do que eu estou falando, né? Quando um falcão vai pegar um pássaro, ele olha o pássaro voando, e ele está voando também, ele nunca vai mergulhar aonde o pássaro está. Ele sabe, entre aspas, que quando ele chegar naquele lugar, o pássaro já avançou. Ele tem que extrapolar a trajetória do pássaro e mergulhar aonde o pássaro provavelmente deverá estar. Então, é a capacidade não de chegar à realidade em si, mas de chegar na possibilidade do real. Então, existe um outro tipo de conhecimento especializado nisso, que não é a ciência, é a arte. A ciência tenta captar o que a realidade é. A arte, ela trabalha com as possibilidades do real. Artista é um produtor de conhecimento que trabalha com as possibilidades do real. Esse é um outro ponto que eu quero frisar bem. Arte é forma de conhecimento. Às vezes as pessoas, mesmo os que fazem arte, não percebem muito isso claramente. Mas quando você está praticando arte, você está conhecendo e está produzindo conhecimento. Toda forma de conhecimento é um processo evolutivo. Sem conhecimento você não sobrevive. A história da evolução é a história da aquisição de conhecimento. Então, se a arte é forma de conhecimento, a arte faz parte do jogo da evolução. A arte é um processo adaptativo. Ciência é adaptativa,
Conhecimento comum ou senso comum é adaptativo, filosofia é adaptativa e arte também é. Qual é o grande alcance que a arte tem? Permitir ao ser humano pensar num possível futuro. Um dia essa realidade que nós vivemos terá mudado suficientemente para exigir de nós novas formas de adaptação. Há tempos atrás, essa mudança era extremamente lenta. Todo mundo já tomou consciência que hoje em dia as mudanças estão muito aceleradas, extremamente rápidas. Inclusive, uma boa pergunta a se fazer é: teremos tempo de adaptabilidade? Nossos filhos já estão sofrendo com isso, ou estão lucrando com isso, nós não sabemos avaliar isso. Mas só o surto da informática, de toda essa tecnologia, para os mais velhos, vira um problema. Eu, pelo menos, ainda me considero um ignorante digital, um analfabeto digital. Nossos filhos vão ter talvez uma maior adaptação a isso. Mas, de qualquer maneira, essa realidade que nós vivemos, a realidade próxima, está mudando rapidamente. Então, é muito mais importante você se adaptar às possibilidades do real do que a realidade em si mesma, como definida em um certo instante de tempo. Nessa hora, a arte é fundamental para poder ser usada como instrumento adaptativo de evolução. Bem, nesse sentido, vocês podem observar que o conceito central nessa discussão é o tal conceito de Umwelt. A grande distinção que há entre arte e ciência está em que a ciência tenta perfurar o Umwelt e ver o que está do lado de fora. E a arte simplesmente pressupõe um Umwelt e explora as possibilidades da realidade contidas nesse Umwelt. É sempre bom não esquecer que um Umwelt é o resultado de um design evolutivo feito pela realidade. Então, ele, apesar de ser um filtro, ele contém traços do real. Explorar o seu próprio Umwelt é, de maneira indireta, explorar também a realidade. Bem, eu me lembro de um exemplo que, quando eu dou aula aqui na PUC, nas artes do corpo, e eu dizia isso para os meus alunos: olha, a arte é processo evolutivo, é um processo adaptativo, e etc. O pessoal, por exemplo, de arte do corpo, por que você usa o seu corpo? Por que você dança? Você não dança simplesmente por dançar. O que você está fazendo é explorar o espaço-tempo, dimensionar novos graus de liberdade de natureza corporal no espaço-tempo. Isso é dançar. Aí vem a pergunta: por que é necessário dançar? Não é meramente pela beleza da dança, é um processo concreto adaptativo. Se um dia houver necessidade do corpo fazer movimentos não esperados, não tradicionais, em uma situação inovadora, quem vai levar vantagem em fazer isso é o artista do corpo. Uma pessoa comum vai ter mais dificuldade em fazer. Eu sempre dei esse exemplo. E aí eu imaginei, por exemplo, a seguinte circunstância. Imagina que, de repente, você vai viver num planeta onde o campo gravitacional é menor do que o da Terra. Você vai ter que reaprender a se mover, a andar, a se equilibrar. Num campo gravitacional diferente, as circunstâncias mudam, você vai ter que reaprender tudo de novo. Um artista do corpo teria mais vantagem em fazer isso. Aí, tempos depois que eu dei essa aula, houve uma exposição aqui em São Paulo de um artista, se não me engano, o nome dele é Milton Socar.